Esse é o Raízes Fortes Florescem ao Ar Livre. E hoje eu estou aqui com a Ariane. Ela é terapeuta, mãe da Annalise e quero contar para vocês um pouquinho de como a gente se conheceu. Então a gente estava numa reunião, né, numa assembleia, e a gente estava na sala das mães e ali a gente começou, né, a trocar conversas, né? A Ariane perguntou, né, sobre como era a maternidade, os desafios. E aí a gente, depois dali, a gente trocou números de telefone e passamos a se tornar amigas, né? Ela também me ajuda muito nesse processo, né, de autoconhecimento. E hoje, né, eu vou conversar um pouquinho com ela, como ela lida com os desafios da maternidade, o que mudou nela, né? E eu até separei algumas perguntas para estar fazendo para a Ariane e tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável. Então, Ariane, alguma das perguntas que eu queria fazer para você, primeiro, é o que te mudou depois da maternidade? Ai, Mário, eu quero te agradecer, viu, por esse convite. Foi um prazer para mim. Quando você falou, eu fiquei super animada. E eu falei, será que ela vai comprar a minha ideia? Sim, sim, eu fiquei super animada. Eu sempre tive vontade de fazer algo do tipo. Você veio com a ideia na hora, eu Aham. aceitei, né? E sim, conhecer você foi um grande presente, né? Aquele dia, eu me lembro exatamente a sensação que eu estava aquele dia ali naquela sala das mães, com os desafios ali com a inicial da amamentação, e conhecer você e trocar ali com você foi para mim uma Aham. grande inspiração. Ah, Mas respondendo aí a sua pergunta, né, o que mudou para mim com a maternidade? É, a gente não come mais comida quente, né? É, A gente exatamente. não dorme direito, a gente Não, não toma mais um banho demorado. exatamente. Vai tirando essas coisas, né, básicas, eu acho que mudou muito a minha relação com o tempo, porque qualquer 10 minutos de soneca, qualquer meia Aham. horinha de soneca, se aproveita para fazer alguma coisa, né? Dentro do que for possível. Qualquer pessoa que te ofereça uma ajuda faz muita diferença, então também mudou o meu olhar para essa situação. Mudou o senso de responsabilidade também, porque a partir de agora não sou só eu e o meu marido, né? Eu Aham. preciso levar em consideração e me comportar de uma forma que eu sei que eu vou ser referência para um ser humaninho que está ali em formação, né? Sim. Então, tudo está observando, é uma esponja, né? As Uhum. crianças são uma esponja. Então, eu acho que isso tudo mudou. A vida da gente é virada, né, de ponta cabeça. Existe Mariane antes da Ana Sim, Liz e o sim, Mariane sim. depois da Ana Liz. Só que, ao mesmo tempo, você me fazendo essa pergunta, eu tenho uma sensação assim, mudou tudo, e também parece que era um lugar que eu já conhecia. Por que que parece que era um lugar que eu já conhecia? Porque eu fui uma criança que cresci cuidando de outras crianças, né? Cuidei de alguns primos, Uhum. as minhas tias saíam e deixavam eles ali sob os meus cuidados, então era como se eu já conhecesse esse lugar de maternar. Desde cedo, acho que desde os meus 8, 9 anos eu me lembro disso, né? Tanto é que, assim, eu já tinha esse hábito de ser amiga até a mãe, até das amigas, Sim. que quando eu saía com as minhas amigas, as mães delas falavam assim, eu com 12, 15 anos, a Ariane vai, a Ariane é mais responsável, então eu confio, como se eu fosse Aham. maior de idade ali, sabe? Sim. Então eu já conhecia esse lugar. Então quando a Anali chegou na minha vida, é como se fosse a cereja do bolo, Sim. sabe? Assim, Aham. eu já maternava todo mundo, já maternava amigas, já queria maternar o marido. Não é saudável, reconheço. A gente tira de letra, né, É, por assim dizer, né? e aí, quando ela chegou, parece que eu já conhecia esse lugar. É claro que eu já estava abandonando um pouco esse hábito com o processo terapêutico, né, com autoconhecimento. Eu entendi que não era saudável Uhum. maternar as outras pessoas, né, não era saudável é, querer ser mãe de pessoas que não eram meus filhos. Mas quando eu pude abandonar esse posto, eu acho que eu, inclusive, abri espaço para a Ana chegar na minha vida. Então, ela é a sensação que ela sempre esteve em algum Uhum. lugar e eu só estava esperando ela chegar. Ai, que lindo. E realmente você falou do tempo, né? A gente parece que começa a aproveitar melhor o tempo que a gente tem, né? Não só em família, mas individualmente também, né? A gente
preza mais por aquele momento, né, então é algo muito interessante mesmo. Algum momento em que você precisava se olhar? Olha, Mari, teve. Teve. Porque é assim, né, tipo, as pessoas olham para você e imagina que parece que você já justamente por ter essa posição de terapeuta, né, as pessoas acabam pensando que você não teve, né, essa fase do puerpério, né, que envolve isso, né, o se olhar mesmo, a gente acaba se deixando um pouco de lado, né. Você pode contar um pouquinho pra gente? Posso sim. Você sabe que, eh, eu sou uma mulher comum, né. Por mais que eu, né, seja terapeuta, conduza mulheres, me Aham. desenvolva em sentido emocional constantemente, eu me peguei em um lugar, ali por volta dos 15 dias após o nascimento da Annalise, né, no auge da explosão hormonal. Eu tive um episódio de rompante, de descontrole emocional, e foi algo que me assustou, porque eu sou uma pessoa normalmente muito tranquila, muito Uhum. paciente no meu dia a dia. E com o desenvolvimento emocional, então, isso se tornou ainda mais constante, né? Só que com cerca ali de 15 dias da Annalise nascida, eu tive uma explosão. E aí eu me dei conta de, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui que tudo que eu fiz até agora não foi o suficiente. Eu preciso aprofundar um pouco mais. Eu entendi que a maternidade estava me apresentando um espelho. E eu olhar ali para mim, peraí, quem eu sou agora? Quem eu sou? Mãe da Annalise, o que ter a Annalise na minha vida está despertando em mim, né? Eu comecei a ter consciência de que tinha algo muito mais profundo. Então, eu já fiz alguns movimentos logo bem no comecinho ali no puerpério, que embora eu soubesse, né, que era, Aham. era hormonal, que ia passar, que era esperada, a privação de sono deixa a gente louca. Não é? Embora eu soubesse que seria algo esperado, eu também sabia que eu não podia me deixar levar por aquilo durante muito tempo, porque ela precisava que eu estivesse minimamente estável para trazer Aham. uma segurança emocional para ela, né. Então eu já comecei a ir atrás de processo terapêutico, já procurei, terapeutas especialistas em, puerpério, né, em gestantes, em maternidade, mãe de primeira viagem, então tudo isso me ajudou a dar uma estabilizada no emocional logo no comecinho. Uhum. Fácil não foi. Então, foi ter consciência, né, e buscar ajuda que fez diferença. Porque muitas vezes a gente não tem parece que a gente não tem forças, né, para buscar ajuda, ou a gente acha que a gente vai ser inferior, né, por estar colocando ali as nossas dores, né, principalmente nos primeiros dias, aí é como se as pessoas falassem assim: "Nem começou, né". Então, gostei bastante, achei bem interessante isso que você falou, a importância da mãe se olhar, reconhecer que tem algo ali de errado e buscar ajuda, né. Então, é algo muito importante que todos nós precisa fazer, aprendi muito com isso. E assim, qual emoção mais te atravessa hoje? Que você sente, assim, que depois que a Annalise nasceu, né, o que que te atravessa de emoção, o que você sente que mexe com você? O que me atravessa de emoção, olha, Mari, eu acho que se você fizer essa pergunta para 6 mães, todas elas vão acabar no mesmo lugar. A culpa. É, exatamente. Sim, Eu sim. acredito que vai acabar nesse lugar da culpa, né. Eh, eu acho que a gente experimenta a culpa em diversos lugares, né, uma culpa por: "Ah, eu vou trabalhar fora, eu vou deixar a criança numa escolinha". Ah, a culpa por você sair e deixar a criança com alguma rede de apoio. A culpa por você, a gente se conheceu no ambiente, né, ali Aham. da amamentação, e eu tive muita dificuldade com a amamentação, então eu experimentei uma culpa, como se eu não estivesse sendo suficiente ali para minha filha. Então, é um lugar que todas as mães experimentam em algum nível, umas Sim. mais, outras menos, independente do quanto ela é trabalhada emocionalmente, Aham. né. Só que o que que eu, comecei a entender para que isso não se tornasse esmagador para mim, para que eu não ficasse me chicoteando com essa culpa o tempo todo, porque existe essa tendência, né, de você ficar se achando a pior mãe do mundo. Então, o que que eu aprendi a fazer? A
entender que cada escolha que a gente faz tem uma renúncia, né? Então, por exemplo, se eu quero ser uma mulher que encontro realização profissional ao mesmo tempo que eu estou vivendo a minha maternidade, eu vou experimentar a maternidade de um jeito diferente das outras mulheres que se dedicam 100%. Hum. Então, cada escolha é uma renúncia. E a partir do momento que eu faço essa escolha, eu me permito usufruir daquilo, lidar com a minha realidade, né? Uhum. Esses dias eu estava vendo aquela Ivana falar, Sim, né, que sei, trabalha no conheço. nicho de maternidade. Aham. A Ivana falou uma frase mais ou menos assim: não se demore na culpa. É, a culpa é triste. Então, se a gente sente a culpa, mas sentiu, elabora, racionaliza, traz para esse lugar que toda escolha envolve uma renúncia, tá bom, eu tenho duas opções, eu escolhi essa, então eu vou pagar um preço por isso, mas eu vou bancar essa minha escolha. A culpa consegue ir embora. Agora, se a gente fica se chicoteando, se martirizando, vai ficar ainda mais difícil a maternidade. E tudo que a gente experimenta reflete nos nossos filhos, né? Então, eu acho que a culpa, ela existe, eu também experimento a culpa, mas eu me empenho em ir para esse lugar de não ficar lá muito tempo. Aham. Eu entendi que é o melhor para mim, é o melhor para minha filha, então, essa decisão que eu tomei, eu vou seguir e me apegar por esse lugar. Assim, é bancar, né, as nossas decisões. Até Uhum, mesmo isso, você falando isso me fez lembrar muito a sobre mim mesmo, né, a culpa que eu tive muito foi com relação a o Matheus ter que ir pra creche. Gente, mas para mim aquilo foi uma das piores, assim, culpas que eu tive, né. Então, depois também que eu aprendi a ressignificar isso, a entender que está tudo bem, que eu não vou ser menos mãe por isso, né. Então fez muita diferença para mim também. Então, uhum. não olhar a culpa como algo que vai ser levada para o resto da vida, né? Mas ter consciência de que vai dar certo, que está tudo bem. Poucas pessoas elas falam sobre essa fase, né? O que que você falaria sobre isso? Maternidade, da culpa. Muitas pessoas não comentam muito sobre isso, não falam sobre isso. E é como se a gente falar essa palavra culpa, a gente fosse a pior pessoa do mundo, Uhum, né? uhum, Então, o que que você sente a respeito disso? Eu tinha uma aversão quando eu ouvia as pessoas falando assim: nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu tinha uma aversão a essa frase e na ilusão de que eu seria diferente, eu achei que eu não fosse experimentar isso, né? Mas existe um lugar em que todas as mães se encontram, porque a maternidade ela é uma experiência de dualidades, né, de ambivalências. Sempre vão ter dois lados. E os dois lados te puxam e você se sente atraída pelos dois lados, você fica indecisa com o que você vai fazer, né? Então, as pessoas não falam muito a respeito disso, que existe essa ambivalência. Eu estudo muito, né? Eu estudo muito para ser uma pessoa melhor, para ser uma terapeuta melhor. E quando eu entendi que eu seria uma mãe, eu também comecei a estudar para ser uma mãe melhor. Então, eu devoro muito conteúdo sobre maternidade. E aí eu me deparei com uma terapeuta que ela falou uma frase mais ou menos assim, que a dificuldade das mulheres pode estar no exercício da maternidade ou ela pode estar na experiência da maternidade. Como assim, né? Quando Hã. a gente fala sobre isso, fica assim, como assim? Do que você está falando? Então, o que é o exercício da maternidade? É tudo coisas práticas, né? Então, Aham. lidar com a amamentação, como eu falei, lidar com as Sim. cólicas do bebê, lidar com a questão de organização do sono, lidar com o desenvolvimento, lidar com a educação, com as birras, com a introdução alimentar, tudo isso são coisas práticas que envolvem muitos desafios, claro, mas elas são exercícios que se você contrata um curso, um profissional, você consegue aprender e E tá soluciona aquele tudo bem. problema, né? Aham. Só que qual que é a grande questão? As pessoas ficam tentando solucionar o exercício sem cuidar da experiência. O que é a experiência da maternidade? A experiência da maternidade, ninguém fala sobre isso, que é tudo o que você tem como cenário de maternidade dentro de você. E isso começa desde a gente lá no ventre da nossa mãe,
até o quanto que a gente viu a nossa mãe sendo mãe, como a nossa mãe era uma mãe que se dedicava ou não se dedicava, era uma mãe carinhosa ou não era uma mãe carinhosa? Ela falava de maternidade de forma positiva ou falava da maternidade com peso? As mulheres que a gente acompanhou na nossa vida, como é que elas lidavam com essa experiência? A experiência da maternidade envolve se você quer ou não quer ter filhos, se você teve muito tempo de tentativa, se é a sua primeira gestação, enfim, tudo Várias isso coisas. compõe um pacote, né? Um pacote Aham. gigantesco, um embrulho gigantesco, a experiência da maternidade. E aí os exercícios ficam muito pesados quando a experiência não está bem resolvida. Quando eu fui mãe da Annalise, com 38 anos, né? Eu já tinha trabalhado muita coisa. Eu reconheço que eu tenho um lugar de privilégio, porque uma mulher de 38 anos, que é terapeuta, que cuida do seu emocional, eu já tinha caminhado muito nesse lugar. Só que eu ainda descobri, eu falei, né, a maternidade é um Sim, espelho. é. Eu ainda descobri coisas na minha relação com a minha mãe que eu precisava olhar ainda mais profundo a partir do momento que a Annalise veio para a minha vida. Então, ninguém te conta que Não. ao ser mãe, você vai precisar olhar mais profundamente para a sua relação com a sua mãe. É. Ninguém conta esse segredinho pra Não, gente. não, jamais. Até tem um livro, né, que eu tô querendo ler, que é A Maternidade é o Encontro com a Própria Sombra, né? Porque muitas vezes a gente olha aquela mãe ali, a gente se olha e a gente fala assim, eu sou uma excelente mãe, porque a gente cuida do exercício, mas o interno está dilacerado. A pessoa se deixa de lado. Uhum, Então, isso aconteceu muito antigamente. O que, que as nossas mães fizeram? demais. Elas eram excelentes mães no exercício, só que elas se deixavam de lado para Uhum, cuidar da gente, para cuidar da família, de tudo. Não é errado, né? uhum, Mas a gente se olhar faz com que os nossos filhos cresçam com outro ponto de vista, de que é sim, importante eles se olharem, se cuidarem também, para eles conseguirem cuidar de outras pessoas. Então, é sim. muito importante isso, a gente olhar para a raiz, né? Da questão, o nosso interno mesmo. Eu acredito que essa parte da experiência é a raiz, né? Aham, É onde a raiz pode se encorpar mais e fortalecer ainda mais a mulher com a sua relação com a sua mãe, cuidando dessa relação o máximo que ela puder, ela vai ser uma mãe ainda melhor. sim, concordo, concordo com você. E você, todos nós passamos por dias difíceis, né? Principalmente a gente que tem muitas responsabilidades. Como que você lida com esses momentos difíceis na sua vida? O que que te ajuda a continuar e a não desistir? Todos nós lidamos com dias difíceis, É, dias cansativos, dias exaustivos, dias da TPM. sim, O que me ajuda a lidar com isso, é, eu acho que eu posso te falar duas coisas. Pedir ajuda, e essa ajuda, interessante. ela pode ser a ajuda do marido, Aham, a meia hora para você tomar um banho melhor, quando é possível, né? Nem todas as mulheres experimentam esse cenário, mas se for possível, a ajuda ali do marido. Eu consegui pedir ajuda, inclusive paga. Então, quando a aham. Annalise fez 6 meses, eu ia voltar aos atendimentos. E aí eu decidi contratar uma pessoa para vir para minha casa, para ficar ali com ela mais próxima de mim, mas para que eu pudesse fazer isso, né? A gente experimenta esse lugar de, eu vou deixar minha filha com outra Aham, pessoa. sim. Eu queria acompanhar cada segundo da vida Ah, dela, mas existe o cenário ideal, existe o cenário possível. Então, aham. para lidar com isso, eu precisei de ajuda. Então, esse é o primeiro ponto, né? Escolher ajuda. Um outro ponto é aprender uma coisa muito simples, que algumas mães vão falar assim: como assim você está falando isso, Ariane? Aprender a parar para respirar.
Porque a respiração, ela coloca a gente ali no presente. Então, lá em casa, né, você já foi lá, a Aham. cozinha é grande, então a Annalisa ela fica à vontade na cozinha, espalhada com um monte de coisa, com um monte de brinquedo. E é naquela cozinha que eu experimento a minha maternidade O constantemente. tempo inteiro. Então, às vezes, ela tá com muitas demandas, eu tô ali tentando lavar uma louça, ela tá puxando minha roupa. Mamãe, colho, 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 mamãe. E aí tem dias que a gente tá cheia, sobrecarregada com as nossas questões, e o que me ajuda a lidar com isso é parar e respirar. E com essa respiração, eu volto para o presente, eu volto para o que é prioridade, eu volto que Uhum. ela ali está fazendo é um bebê que ela precisa que eu regule ela emocionalmente, não ela me regular. Então, se eu É. tô agitada, se eu tô nervosa, eu tô sobrecarregada, respirando, como terapeuta, eu tenho uma Aham, vantagem, né? parar, Eu, respirar. eu falo assim, para e pensa 2 minutos. Nesses dois Aham. minutinhos, ou 2 segundos que seja, passa pela minha cabeça assim, eu preciso fazer um trato emocional comigo. Eu preciso fazer um trato com a minha criança interna, porque se eu ficar nervosa, brigar com ela, ficar estressada e jogar a minha raiva em cima Uhum. dela, vão ser duas crianças É, numa disputa, né? isso é. Então, eu paro, respiro e eu faço um acordo com a minha criança. Vamos atender a necessidade da Annalise, a gente vai acalmar ela. Depois que ela se acalmar, aí eu faço um acordo, eu faço uma promessa para minha criança. Ó, depois que ela se acalmar, a gente vai tomar um chá. Depois a gente vai pedir para o marido para poder tomar um banho mais demorado. Amanhã, aí eu vou levar você para tomar um café bem gostoso. Vocês já perceberam que eu vou muito na comida, né? É um regulador emocional. Então, alguma coisa, não dá para fazer nada disso no momento. Eu coloco uma música que vai me ajudar a relaxar um pouquinho mais. Aham. Mas começa com respirar, entende? Sim. Para perceber assim, o que que eu tô precisando agora que pode virar minha chavinha em alguns segundos para eu ser o que ela precisa que eu seja. O apoio emocional dela. Que não dá para esperar que ela seja uma menina Hum. perfeita, que ela não tenha demandas, que ela não me irrite. Ela é uma criança com 1 ano e 9 meses, gente, vai completar agora, né? Então ela vai ter infinitas demandas, tá aprendendo a lidar ali com o emocional dela. A adulta da história sou eu. Quem tem que lidar com as minhas emoções sou eu. Então eu cuido dessa criança, deixo a minha criança bem Sim. tranquilinha. E assim, o que você falou fez muito sentido para mim, porque depois que eu entendi isso, que eu era adulta e ele é a criança, fez muita diferença. E eu tinha muita dificuldade também para parar. Então, às vezes eu estava ali estressada e queria insistir naquilo, e isso ia só dificultando as coisas. Aí, quando vi, eu já estava brigando, aí eu já estava me sentindo mal porque eu briguei com ele, aí daqui a pouco eu brigava até com o meu esposo, aí virava aquela bagunça, né? Bola de neve. Exatamente. Aí, depois que eu comecei a fazer esse exercício de respiração, no começo não foi fácil, não, que eu esquecia. É algo que você vai pegando o hábito. Uhum. Então, muitas vezes, quando eu percebo que eu já não estou bem, eu falo em voz alta, eu não estou bem. Então, eu me retiro muitas vezes. Às vezes, o Matheus está fazendo algum tipo de birra. Eu já me retiro e paro, respiro, depois volto e converso com ele de novo. Então, isso também tem me ajudado muito. E falar também, porque muitas vezes a gente vai reprimindo aquilo. Sim. A gente não compartilha o que a gente está passando, sentindo naquele momento. Então, a partir do momento que eu comecei a usar essa técnica de respirar e falar como eu estou me sentindo, tem me ajudado bastante também na maternidade. São estratégias que a gente vai precisando Exatamente. aprender, né? Sim, para poder conseguir equilibrar tudo, porque senão a gente vai, quando a gente vê, a gente se perdeu toda e para voltar de novo é outro exercício, né? E aí É, vai virando, como a gente falou, uma bola exatamente. de neve, aí você vai ficando ainda mais culpada, aí vai desgastando a relação com os filhos, e o Uhum, filho, ele é uma esponja emocional. exatamente. Se a gente não for esse porto seguro para eles, e eu sei que nem todas as mães vão experimentar isso, mas é por isso que é, a mulher precisa se cuidar. É. Porque se ela não se cuida emocionalmente, esse filho ele vai crescer num ambiente que ele vai se sentir inseguro.
A qualquer É, momento pode haver uma explosão, a qualquer momento eu posso me sentir inseguro, e isso acarreta em lugares muito profundos que vão gerar marcas para a vida inteira, né? é. Então, é claro que um dia a Annalise pode sentar na Normal. frente de uma terapeuta e falar assim: ai, a minha mãe. E tá tudo bem, porque eu não sou uma mãe perfeita, né? Aham. Mas eu reconheço que eu faço o que está ao meu alcance, o É. meu possível. O reconhecer é aquilo, não vai existir criança sem trauma, porque a Não, gente não é perfeito. Porque exatamente. trauma, né, cada criança vai experimentar de uma maneira diferente, né? Uhum. E como que você consegue equilibrar maternidade, seu trabalho, casamento? Como que você faz para equilibrar todos esses papéis que você tem? É. É muita coisa, né? É Eu entrei muitos num papéis, circo, aí eu aprendi a ser uma equilibrista de. né? Não, ai, é um desafio, Mari, é um desafio, mas eu entendo que a vida da mulher adulta, e quando a gente faz escolhas na vida, a gente tem que pagar um preço por isso, exige que a gente lide com esses desafios e encontre soluções para eles, né? Então, como eu disse um pouquinho antes, né? Para eu lidar com isso, eu precisei reconhecer que sozinha eu não daria conta. Que eu Aham. não sou a Mulher Maravilha, que eu não sou perfeita e que eu não preciso provar isso para ninguém. Eu precisei encarar isso muito, muito cedo. Então, foi quando eu decidi pedir ajuda, né? Eu mencionei aqui que eu pedi ajuda da Annalise com 6 meses, Aham. para eu poder voltar a trabalhar e poder ser um pouquinho mais leve. Quando ela fez 1 ano e 6 meses, já ficou inviável a ajuda ali dentro de casa, por alguns fatores, mas aí eu decidi colocar ela na escolinha. Então, é claro que, e agora, né? Eu não vou acompanhar minha filha, eu não vou estar com ela o tempo todo, vou colocar na escolinha o que vão pensar, o que vão dizer. Passa tudo isso na mente da gente. Só que para que eu conseguisse ser a mulher que eu desejo ser, não me abandonar no meio do caminho, né? Cada mulher faz uma escolha. Tem mulheres que escolhem se dedicar integralmente para a maternidade. Exclusivamente. Aham. Eu escolhi que a minha vida continuasse em fatias, que continuasse existindo a Ariane esposa, que continuasse existindo a Ariane profissional, que continuasse existindo a Ariane cristã, que continuasse existindo a Ariane mulher. E para isso, eu precisava de ajuda com a Annalise, né? É, foi uma escolha que eu precisei tomar, banco as consequências dessa escolha, mas é assim que eu consigo equilibrar minimamente. Então, a casa não está arrumada o tempo todo, porque para você conseguir trabalhar, para você conseguir se cuidar, descansar, para você dar atenção para a criança, né? Eu trabalho na parte da manhã. Então você está com a manhã livre, consegue? Não, eu estou Nossa. trabalhando. Aham. Aí pegamos ela, que ela fica meio período na escola. Pegamos ela, ela vem para casa. Quando ela tá bem, tá regulada emocionalmente, eu vou fazendo as coisas ali com ela mesma, paro, brinco, lavo uma louça, limpo o fogão, faço uma comida. Aham. Ontem, por exemplo, foi um dia que ela chegou e ela estava muito carente, com muita demanda. Ficava o tempo, mamãe, colho, 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 mamãe. Desde a hora que ela chegou até praticamente a hora que ela foi dormir. Então, eu conversei com você ontem à Aham, noite, né? Falei sim. assim, Mari, são 9 horas, mas eu tô terminando de lavar a louça. É, exatamente. Não tem. Porque é assim, né? Então, para conseguir lidar com tudo isso, para equilibrar esses pratos, eu precisei reconhecer a ajuda e eu precisei, eu acho que acessar um lugar também de humildade, que a gente não é a Mulher Maravilha. E não precisamos provar isso para ninguém. Julgue quem quiser julgar, fale quem quiser falar. Quem paga as minhas contas? Sou eu. Eu, meu marido, nós dois estando de Aham. acordo com isso, a gente consegue levar tudo de uma forma mais tranquila. É. E é o que você falou, a adulta no comando, né? E outra coisa que você falou que eu achei bem interessante é a gente fazer a escolha de como a gente quer a nossa vida em camadas. Ou se a gente quer só aquele papel, só quero ser mãe. Então, você vai exercer aquele papel. Vou querer só ser esposa. Então, eu achei bem interessante, vou usar isso na minha vida também, porque eu gostei bastante. E o que, que você sentia que floresceu na sua vida? Porque você já tinha, assim, uma profissão, já tinha uma vida, assim, vamos dizer, estável. E o que, que você sente que floresceu depois que a Annalise?
nasceu, depois que você se tornou mãe, que foi assim algo que te tocou bastante? Sempre fui uma pessoa preocupada com o todo, né? Eu acho que o lugar de cristã coloca a gente nesse aspecto de olhar o todo, fazer o bem Aham. para o próximo, Sim, né? sim, Estar envolvida em querer um mundo melhor. Mas com a vinda da Annalise, eu passei a enxergar a importância de querer um mundo melhor já agora. E é claro que eu não estou falando do cenário mundial completo, mas dentro do pessoal. meu pessoal e dentro Uhum. do ambiente que eu convivo, como que eu posso contribuir para as pessoas serem melhores e a minha filha experimentar um ambiente melhor? E aí eu comecei a enxergar o meu trabalho como essa porta. Então, acho que o que floresceu em mim foi a vontade de contribuir com que outras pessoas sejam ainda melhores, para que a minha filha experimente um ambiente melhor. Tanto é que depois da maternidade eu fiz uma transição, né? Aham. Antes eu Sim, falava para esposas apenas no nicho de casamento. Depois eu entendi que era importante falar para a mulher inteira, para a mulher cuidar de todas essas fatias, né, e camadas e áreas da vida. Porque construindo um ambiente de mulheres mais fortalecidas emocionalmente, eu acredito que a Annalise ela vai crescer com uma referência muito mais saudável. sim. E a gente sabe, né, que a sua prioridade é sua família, mas tem algo a mais que você tem como prioridade hoje, no seu cenário atual? O objetivo hoje, o meu foco hoje, a prioridade, né, como você trouxe, Sim. é ser uma referência emocionalmente saudável para a Annalise. Uhum. Porque ela vai crescer e eu quero que ela tenha opções de escolha. E que ela saiba que para ela ser o que ela quiser ser, ela não precisa abandonar algumas coisas no caminho. Então, eu quero que ela, eu quero construir uma família, tá? Mas você pode construir uma família e ao mesmo tempo se cuidar. O quantas mulheres Hum, eu atendo ou lido ali no Instagram que a mulher fala assim para mim: ah, eu deixei de cuidar tanto do meu casamento e agora eu vou cuidar mais de mim. Oi? não tem como, porque Peraí, anda junto, né. e como é que você estava cuidando do seu casamento sem cuidar de você? Porque se você não cuida de você, que é uma parte importante desse relacionamento, então eu quero que ela cresça. Acho que a minha prioridade é ser uma referência para ela, que ela pode ser uma mulher que se ama, uma mulher que escolhe a vida que ela quer ter, decide essa vida e constrói essa vida, que ela vai enxergar nela força para construir essa vida. Se ela quiser ser mãe, ela vai ser mãe. Se ela quiser acrescentar a maternidade, o profissional, ela vai. Se ela quiser ser uma mulher, eu quero que ela encontre assim prazer nas coisas simples da vida. Cuidar de uma casa. Eu lavei a louça para minha família, lavei a roupa, deixei a casa limpinha, mas que ela também tenha grandes alvos, grandes objetivos, grandes projetos. Eu acho que a minha prioridade hoje é cuidar de mim para que ela veja em mim tudo que ela pode ser quando É, ela crescer. interessante, gostei bastante. A nossa conversa, né, tá sendo maravilhosa. E você comentou um pouquinho sobre o seu projeto da Mulher Inteira. Você gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse projeto? Se ainda, né, quem quiser entrar, né, se ainda dá tempo. A mulher inteira nasceu de uma observação minha com a árvore. Né? Olhando uma árvore é composta de várias partes que precisam estar bem cuidadas para que essa árvore floresça, dê Uhum, frutos, de uma árvore saudável. Então, eu fui pensando e construir uma mentoria para cuidar das raízes dessa mulher, para cuidar do tronco, né, que corresponde ali à identidade, para cuidar da copa dessa mulher que corresponde aos relacionamentos, para cuidar dos frutos dela, que são os projetos, os filhos, para cuidar das sementes, que é o legado que essa mulher deixa no mundo. uhum. Então, eu construí esse projeto na minha mente e lancei uma mentoria. Ela já começou a primeira temporada, só que esse ano o alvo são fazer 5 temporadas. Então, se vocês estão assistindo agora esse podcast e quiserem acompanhar o meu perfil lá no Instagram, Ariane Araújo Terapeuta, a partir, né, do próximo mês já vou estar divulgando aí a segunda temporada e ainda dá tempo para as mulheres entrarem.
Ai, que ótimo, que ótimo. Então, quem quiser, segue a Ariane lá no Instagram, que tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque ela sempre traz conteúdos maravilhosos para a gente. E, Ariane, se você pudesse deixar uma frase semente para as mulheres que estão nos ouvindo, qual seria? Uma frase semente. Uma frase assim que você sente que impactou a sua vida e que com certeza vai fazer diferença na vida de outra mulher, mãe, esposa e assim por diante. Você sabe que você falando isso, eu me lembrei que até antes de ser mãe, no ambiente terapêutico, eu sempre falava para as minhas clientes assim: a partir de agora, você tem uma filhinha. Né, que eu atendo maioritariamente mulheres. Então, eu falava assim: a partir de agora você tem uma filhinha, que é a nossa criança interior. E quando a mulher já tinha filho, eu falava assim: você tem mais um filho, você precisa cuidar dessa criança do mesmo jeito, com o mesmo amor que você cuida dos seus filhos. Então, se fosse para fazer tudo, falar isso em uma frase, é: se ame. Se ame com o mesmo amor que você ama os seus filhos, porque assim você vai estar ensinando eles a melhor lição da vida. Porque quando a gente se ama verdadeiramente, a gente se cuida e a gente pode ser melhor para o outro. Né? A própria Bíblia diz: Aham. ame ao próximo como a você mesmo. Então, pessoas que são saudáveis emocionalmente se amam e assim elas Pois conseguem amar ao outro. Então, é mesmo. a frase semente, não sei se eu vou conseguir falar ela do mesmo jeito, mas se ame e ensine os seus filhos a também se amarem. Amarem. É, exatamente. Gostei muito e vou usar isso também para minha vida. Então, assim, se essa conversa, né, despertou algo em você, você sentiu que falou com você, eu vou também estar oferecendo, né, uma consultoria, e vocês podem me chamar no privado. Vai ser um prazer poder aprofundar um pouco mais essa conversa com vocês. E eu agradeço a Ariane por ter aceitado o convite, foi maravilhoso. Muito, muito obrigado. E esse é o Raízes ao Ar Livre. Também agradeço. Obrigada, Mari. Deixa eu dar um abraço, Ariane. Obrigado, viu? Obrigada a você também.